Olá, pessoal. Vamos terminar aquele exercício 13 da aula 58 do setor A. Mais calma, né? Eu tive um probleminha técnico na minha aula. Acabou perdendo aquele tempinho que era necessário para lapidar melhor o exercício, né? Então, vamos dar uma olhada de novo. Eu fiz uma discussão extra, né? A minha proposta da resolução do exercício 13 é fazer essa discussão prévia de situações em que eu tenho aceleração. E nós sabemos que as leis de Newton não valem para referenciais que têm aceleração, só valem para referenciais inerciais. O teorema de Arquimedes, a lei de Stevin também, né, não valem quando nós temos referenciais com aceleração. Mas a gente vai driblar o problema usando aqui raciocínio lógico. Tem como tratar referenciais não inerciais, tem um capítulo muito particular, muito especial da física, que é das forças fictícias, mas eu não quero complicar a resolução. Quero fazer uma resolução mais visual, né? Mais raciocínio, sem muita calculeira. Então eu estou propondo aqui que a gente olhe, né, um vagão. Okay? O vagão tem uma vertical, essa vertical é definida pela gravidade. Né? Então eu penduro um corpo, esse corpo é fixo, né? Ele tem uma massa, ele tem um peso, o fio fica na vertical. Quando o vagão está em equilíbrio, lembrando que equilíbrio não é só repouso, é repouso ou MRU. Né? Então esse vagão pode estar se movendo ou pode estar parado, mas ele não tem aceleração em nenhum dos dois casos. Tá? Então não tem resultante, não tem aceleração. As forças que atuam nessa bolinha, tração e peso, se anulam, o resultante é zero. Quando a gente promove uma aceleração, eu vou fazer esse vagão acelerar para a direita, tá? O que vai acontecer com o fio? Ele não pode mais ficar na horizontal, né? Esse fio ele se inclina. A gente pode pensar assim, por inércia, o corpo quer ficar. Quando o vagão parte, o corpo tende a ficar, né? Na situação em que ele estava de repouso ou MRU. Mas o vagão, ele acelera para frente, então o fio se inclina. Uma maneira de pensar, tá? Outra maneira de pensar é a tração e o peso, a tração inclinada mais o peso, faz a regrinha do paralelogramo, dá uma resultante para a direita, tá? É uma outra maneira de pensar. Esta resultante agora é a massa vezes a aceleração. Okay? Eu posso pensar também que apareceu uma força fictícia aqui para a esquerda, né? Quando há uma aceleração para a direita, aparece uma força fictícia para a esquerda. Uma outra maneira de pensar. Mas eu não quero ir por esse caminho. Eu quero ir pelo caminho que a gente está indo aqui. Tá? Muito bem. Se em vez de um fio com um corpo pesado, nós tivéssemos um tanque com água, ou qualquer líquido, né? E aí eu tenho o tanque na situação de equilíbrio. Repouso MRU dentro do vagão. A linha da água, do líquido, né, a superfície livre, ela fica horizontal, perfeitamente horizontal. Mas o que acontece se o vagão acelera? Assim como ele acelerou lá em cima, com a bolinha pendurada, agora acelera com a água no tanque. O que vai acontecer? Tá? A mesma ideia, a água tende a ficar enquanto o vagão acelera, né? Então ela vai para trás em relação ao vagão, não que ela vá para trás em relação ao chão, né? É como a bolinha ali, né? Então a água vai formar, a superfície livre da água vai formar um certo ângulo, né? É como se a vertical tivesse mudado, né? É como se a vertical assumisse uma outra direção, tá? Então eu tenho aqui uma outra direção vertical. Eu posso até medir o ângulo entre o fio e a vertical verdadeira, né? Vamos dizer, é como se tivesse uma outra vertical em relação à vertical verdadeira. A mesma coisa acontece aqui no líquido, tá? É como se eu tivesse uma outra vertical, o líquido procura ficar perpendicular a essa vertical, né? A superfície do líquido procura ficar perpendicular a essa vertical. Tem um ângulo θ ali. Se a gente fizer um esqueminha de forças ali no fio, dá até para montar triângulos, dá para calcular, né, a aceleração. A aceleração do vagão é g tangente de θ, lembra? A gente viu isso bem lá atrás, ainda no primeiro semestre, né?
O que o exercício 13 vai propor é parecido com o que eu vou propor agora, no outro slide, né? Eu fiz a brincadeira aqui que eu vou pôr uma pimentinha. Até aqui estava começando a ficar diferente, mas agora vai ficar mais diferente ainda. Por quê? Porque agora, em vez de eu ter uma bolinha pendurada, eu tenho uma bolinha ancorada. Como assim? Em vez dela estar pendurada no teto, tá? Dentro do vagão tem ar, okay? Que foi a primeira proposta que eu fiz agora há pouco no slide anterior. Não, essa bolinha ela é menos densa do que a água, tá? Ou o líquido, seja ele qual for. Sendo assim, se você soltar essa bolinha totalmente submersa, o empuxo é maior que o peso, ela vai subir e vai flutuar, né? Como a gente já viu. Eu não quero que ela flutue, eu quero que ela fique ancorada, amarrada embaixo. Agora tem fio ali, tá certo? Muito bem. Eu vou promover uma aceleração. O que acontece com o líquido quando tem aceleração para a direita? O que acontece com o fio? A gente acabou de fazer, né, esse tipo de pergunta no slide anterior. Quando tinha líquido, quando a bolinha era pendurada no teto. Agora ela está pendurada, ou melhor, ela está amarrada no piso, né, para que não suba, para que não flutue. O que vai acontecer? Bom, com líquido, a gente já sabe. Se o vagão acelerar para a direita, né, o líquido vai se inclinar, tá? Como se ele buscasse uma nova vertical. Tá legal? Bom, o corpo fica flutuando de maneira que o fio fique vertical. Se eu tenho uma nova vertical, né, uma vertical aparente provocada pela aceleração, então o que vai acontecer aqui? O fio também vai ficar nessa inclinação, né? Essa inclinação que apareceu entre a vertical verdadeira e essa vertical aparente, ó, ela será aplicada também no fio. Agora, olha que louco, essa bolinha, ela não foi para trás. Quando está pendurado lá no teto, ela vai para trás, né? Acelerou para a direita, ela foi para a esquerda, em relação ao vagão. Claro que é sempre relativo, né? Aqui não, olha que louco. Quando o vagão acelera, a gente esperaria que a bolinha fosse para trás, mas ela vai para frente, né? Por conta do empuxo aqui, tá certo? Então, aqui na arrancada, certo? Quando o vagão acelera para frente, era de se esperar que o corpo, por inércia, fosse para trás em relação ao vagão. Mas isso só é válido para um corpo mais denso que o meio, né? Como o corpo pendurado no teto do vagão do slide anterior, né? Ele estava pendurado no ar, é mais denso do que o ar, tá? O objeto em questão, esse que está aqui tentando flutuar, mas está impedido de flutuar por um fio, ele é menos denso do que a água. Então ocorre o oposto do que nós esperávamos, né? Parece uma coisa contraintuitiva, né? É algo que parece até, num primeiro momento, violar as leis da física. Não, né? Certo? É que aqui a gente tem a pimentinha, a gente tem uma aceleração. Eu estou tentando pensar no teorema de Arquimedes, sistema não inercial, um sistema com aceleração, tá? É mais complicado. Mas vendo dessa maneira, do jeito que eu apresentei aqui, fica mais fácil de entender. Não que seja fácil. Fácil não é, tá? Então eu fiz essa atualização aqui nos nossos slides para nos ajudar nesse exercício, tá? Que é um balão contendo gás hélio, fixado por meio de um fio leve ao piso de um vagão completamente fechado. Ah, mas aqui não tem água, não tem líquido, mas tem fluido. Tá? Eu tenho o ar. Por que o balão flutua no ar? Ele é menos denso do que o ar. Ele recebe um empuxo para cima. Tá? O teorema de Arquimedes vale para fluidos. Okay? Então é exatamente a situação que a gente acabou de analisar aqui. Ó. Tá? Isso aqui poderia ser o balão de hélio. Só que ele está flutuando não na água, ele está flutuando no ar. Né? O vagão está cheio de ar. Beleza? Tá? O fio permanece na vertical, enquanto o vagão se movimenta com velocidade constante. Velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, MRU é equilíbrio. Tá? Certinho? Se o vagão é acelerado para frente, pode-se afirmar que, em relação a ele, né, o balão, o que a gente pode afirmar? A gente já sacou, já entendeu, né, que é contraintuitivo, mas é físico, não tem
nenhuma lei da física sendo ferida aqui, sendo burlada, né? Quando o vagão acelera para frente, o balão vai para frente. Então, letra A se movimenta para trás? Não, né? Vou nem ler o resto, tá? Letra B também se movimenta para trás, já apaguei. Letra E, permanece na vertical? Também não. Nós já sabemos que o balãozinho se movimenta para frente, ele é menos denso do que o meio. O raciocínio é contrário, né, ao raciocínio do corpo pendurado. Ok? Se movimenta para frente e a tração aumenta ou para frente e a tração não muda? Tá? Bom, como vai inclinar, já é de se pensar que a tração vai mudar, né? E seria mais razoável, né, eliminar não muda e já cravar a letra C. Um exercício que dá para resolver mais por raciocínio. Ok? Né? Mas vamos fazer aqui um pouquinho mais de física. Né? Eu já cravaria a letra C, né? Porque se vai inclinar o fio, essa tração vai mudar de valor. Né? Então vamos lá. Tem o empuxo quando está em MRU, tem o peso quando está em MRU, tem a tração. Beleza? E essas forças se anulam, né? O empuxo para cima cancela a tração e o peso. Quando acelera, é como se eu buscasse uma nova vertical, né? Então, o balãozinho vai para frente, ok? O que acontece? Eu continuo tendo um peso para baixo. O peso é o mesmo, o peso do balão não vai mudar, certo? Eu vou ter que ter uma tração para baixo e vou ter que ter um empuxo para cima, porque na direção vertical, a resultante tem que dar zero, né? Ok? Quer dizer, eu continuo tendo uma seta para cima, que seria equivalente ao empuxo anterior, e uma para baixo, que seria equivalente à tração anterior. Só que agora, olha onde está a tração. Ela está aqui no fiozinho do balão. Então o que são essas forças que você colocou aqui? Essas forças são componentes do novo empuxo e da nova tração que eu vou ter, né? O empuxo vai buscar a vertical aparente. Então, o empuxo ele vai estar onde? Esta seta para cima seria a componente vertical do novo impulso. Essa seta, agora que eu acabei de desenhar, a componente horizontal do novo impulso. E aqui você tem o novo impulso. Ok? Então, o impulso cresceu? O impulso cresceu. Tá? Porque eu tenho como se a gravidade tivesse aumentado por efeito da aceleração do vagão. Né? E a tração? A tração, a mesma coisa, né? Essa setinha para baixo, que antes era a tração, agora ela é a componente da nova tração. Né? A nova tração está aqui, ó, certo? A nova tração vai estar no fio, que agora está inclinado. Então, essa tração que sobrou aqui é TY, essa tração aqui é TX. O que está acontecendo aqui? Ó? O E' Y tem o mesmo valor do E anterior. Então, o empuxo aumentou. Né? Ele não fala nada de empuxo aqui no enunciado, nem nas alternativas, né? Mas o empuxo aumentou. E essa tração que havia antes T, ela continua existindo aqui, mas agora como uma componente TY. Né? Na vertical, as forças se anulam. O E'Y é igual a P, mas o TY, né? Certo? Esse T aqui, inclusive, se você quiser chamar de T', né? É até legal, né? Ele mudou, né? Eu deveria ter chamado de T', mas eu deixei T aqui. A tração T ficou maior, ó. Né? A tração T ficou maior que o TY, que era o valor de T anterior. Faz sentido? Né? Perfeito? Então, o balão se movimenta para frente e a tração fica maior. Ó. Ok? Então, essa é a ideia. Né? Nos leva à letra C. Deu para entender agora melhor, com mais calma? Eu espero que sim. Né? A resolução que eu havia proposto anteriormente, no PDF que eu mandei para vocês lá atrás, né? Ela é uma resolução equivalente a essa, só que ela é uma resolução mais formal. Como eu não tinha feito essa discussão, né? Se algum de vocês aí se adiantou a aula pelo PDF, tentou fazer o exercício 13, pode até ter entendido, mas é uma resolução mais formal. Ela continua, né? Aqui na frente, tá? Eu continuei aqui. Eu deixei a resolução original que eu havia proposto, né? Eu deixei ela prontinha aqui,
Obviamente, agora eu não vou ler tudo de novo, né? Depois você pode, com calma, se quiser, dar uma lida aí. E é óbvio que você vai chegar na mesma resposta, né? Bom, beleza? Mas você pode resolver, deve resolver do jeito anterior, tá? A não ser que você é um aluno que manja bem de física, domina bem, né, o raciocínio um pouco mais físico, mais calculeiro, né? Essa solução é bacana, né? Estou criticando ela não, mas ela é uma resolução mais formal, né? A resolução que eu estou propondo é uma resolução mais intuitiva, né? Essa resolução aqui é mais intuitiva, ela se baseia nesses raciocínios anteriores. Estou voltando aqui, ó, né? Ela se baseia nesse raciocínio, nessa discussão extra, certo? Para os alunos que não gostam muito de cálculo, que não têm afinidade, que não são das áreas ligadas às exatas, não vão prestar vestibular de física, nada de exatas, né? Esse tipo de discussão um pouco mais visual ajuda, né? Então a minha tentativa foi auxiliar essa galera aí que tem mais dificuldade no cálculo, né? Para os alunos que são de exatas, que têm facilidade no cálculo, esse tipo de raciocínio visual também é muito legal, porque ele complementa o cálculo. E aí o cara que tem a manha faz os dois, né? Quem não tem a manha, não sabe muito, na física não tem afinidade, tá batalhando, tá evoluindo, mas sempre dá uma sofridinha extra porque não é do ramo. Então, pensa nesse tipo de ação aqui que eu fiz, certo? Para amenizar um pouco o impacto desse exercício. E sem dúvida é um exercício diferente, né? Chega a ser mega difícil, super complicado, mas ele é um exercício que tem essa mancadinha, né? Se você vai pela lógica da inércia, a gente sempre vai querer achar que o vagão vai e o balão fica. Mas na verdade aqui, de maneira contra-intuitiva, né? Se o vagão acelera para a direita, para frente, o balão também vai para frente. Beleza, pessoal? Então é isso. Valeu aí. Espero que tenha ajudado vocês. Estamos chegando pertinho da revisão, né? Agora vamos entrar em período de revisão. Então a gente se vê por aí fazendo revisão para o Enem, para os vestibulares, tudo mais. Um abração, tchau, tchau.